Mas aí você nota que a pessoa não tem essa formação para atuar com a conjuntura. Não é nem economista, nem. Não tem a. Vamos lá. Então, na aula passada, que foi a aula 2 de relações de dispersão, foi uma aula, vamos dizer assim, meio dispersiva, no sentido de que o Dória perguntou muitas coisas, e aí a gente foi mais na direção de discutir as ideias, as questões que ele levantou, do que praticamente assim, vamos dizer, dar conteúdo. Mas a gente discutiu coisas interessantes. A gente mostrou, por exemplo, né, a relação entre os zeros da relação de dispersão e os polos da função de Green. Então, nós tínhamos mostrado basicamente a função de Green, vou colocar assim, mostrou basicamente essa relação, tanto em termos unidimensionais como em termos de vários campos multidimensionais. A gente mostrou a relação entre a função de Green e o inverso do operador, né, que dá a equação de onda. Então, basicamente, a gente mostrou que aqui os zeros da relação de dispersão, daqui saem as relações de dispersão. As relações de dispersão estão aqui. Né? E daqui, quer dizer, e a gente mostra então que os zeros da relação de dispersão eles correspondem, né, aos polos do propagador. Então, os zeros da relação de dispersão, eles correspondem aqui. Vou colocar assim. Os zeros da relação de dispersão correspondem aos polos na função de Green, os polos da função de Green. Então, tá, basicamente foi um resultado da aula passada. E outro resultado da aula passada, também foi uma pergunta do Dória, foi, a partir de uma relação de dispersão, o que nós fizemos? Nós partimos de uma relação de dispersão, então nós tínhamos uma relação de dispersão, e da relação de dispersão a gente construiu as equações de movimento. Então a gente deu esse exemplo na aula passada. A gente pegava, que era o que o Dória dizia, imaginar que a relação de dispersão é uma lei de Newton. Então, a gente, partindo das relações de dispersão, a gente pode reconstruir também as equações de movimento. Em geral, a gente faz isso. Normalmente, a gente parte do lagrangiano, tira as equações de movimento e chega às relações de dispersão. Agora a gente falou, não, vamos partir das relações de dispersão, a gente pode chegar às equações de movimento, e das equações de movimento a gente pode reconstruir e chegar ao lagrangiano. Esse era basicamente foi o resultado da aula 2, que ficou uma aula muito na base da pergunta e da resposta, não ficou uma aula assim muito, as ideias podem ter ficado dispersas, e aí eu estou só reconectando. No fundo, a gente passou aquela hora e meia da aula passada trabalhando com esses pontos aqui. Agora, antes ainda de a gente, depois nós vamos entrar, até já vou anunciar esse tópico aqui, que é para a gente não esquecer, que é trabalhar a velocidade de velocidade, a relação entre velocidade de fase e velocidade de luz. Deixar esse tópico, vai ser o próximo tópico, que provavelmente não vai ter tempo de cobrir hoje, mas a gente já vai poder cobrir, né? Já fica anunciado para a gente cobrir na próxima aula. Então vamos lá. Então vamos começar a considerar o caso eletromagnético. Vamos pegar o caso mais simples, né? Que é só para esquentar, né? na questão da eletromagnetismo. Que é, vamos dizer, o caso das equações de Maxwell. Vamos pegar as equações de Maxwell tradicionais, né? Depois a gente vai fazer variantes eletromagnéticas. Vamos pegar as equações de Maxwell. Tradicionais.
tem lá a relação entre os campos, né, e os potenciais, né, do nosso campo elétrico. Existe à frente do objeto. Tradicionais. Existe tradicionais, isso é única. É única. Veio igual rotacional de ação. Então vamos trabalhar com essa construção. E aí a gente tem equações de massa tradicional no vácuo, né? Então, divergência. Zero. Rotacional. E pegando as equações de massa com vários escritas no sistema internacional. Bom, e a gente sabe então que essas equações aqui, nós tiramos imediatamente, já esse exercício já é conhecido, as equações de onda. Então nós temos aqui 1 sobre C2, D2 dt2, menos o Laplaciano, isso aqui para nós é chamado operador D'Alembertiano, e aí a gente tira aqui o D'Alembertiano. O campo elétrico é zero, o D'Alembertiano e o campo magnético também é zero. Então, D'Alembertiano para nós, né, é esse operador aqui visto do espaço de Fourier. Então nós já sabemos, DDT ele produz menos e ômega, vai ficar menos ômega 2 sobre C2, e aqui vai ficar mais K2. Então vamos dizer assim, isso aqui é a transformada de Fourier, seria o operador D'Alembertiano visto no espaço dos momentos, no espaço de Fourier. Então dessa equação aqui, que a gente vai para o espaço de Fourier, a gente vai ter que o D'Alembertiano, então essa equação que vai dar para nós, D'Alembertiano tio, da transformada de Fourier do campo elétrico, igual a zero. E D'Alembertiano tio, tudo isso agora no espaço dos momentos, igual a zero. Então, quem tem que ser zero, como a gente não quer ter campo, a gente quer ter soluções não triviais com os campos, quem é zero é o D'Alembertiano tio. Então, isso aqui me dá que o ômega é módulo de K vezes, a gente sabe já lá da física 3, da física tradicional, no ciclo básico, tira as relações de dispersão das ondas eletromagnéticas a partir das equações, né, para o campo E e para o campo B no vácuo. Então isso aqui mostra também que essas equações aqui, elas podem ter solução de onda plana. Então a gente pode ter soluções de onda plana. Então a gente sabe que a gente já está também acostumado a ver que essa equação aqui relaciona E com B, quer dizer, e kappa, né? Vamos usar essas equações agora, né? Passando para o espaço dos momentos, a primeira equação me dá kappa escalar, né? Igual a zero. Depois a segunda equação, aqui vai produzir I kappa, vetorial e aqui o DDT é menos I ômega, vai ficar I ômega e a transformada de Fourier. Então esse I daqui vai embora com esse I daqui. A outra equação vai me dar o kappa escalar transformada de Fourier igual a zero. E a última equação vai me dar I kappa vetorial transformada de Fourier do B igual a menos I ômega sobre C2 transformada de Fourier do E. Então, de novo, aqui esse I pode ser cancelado. A gente tem essas relações. Então, a gente vê que, ok,
campo elétrico, no espaço dos momentos, fica imediato, o campo elétrico é ortogonal à direção de propagação, o campo magnético, chamado de Fourier, é ortogonal à direção de propagação, e é ortogonal a B. E se a gente tirar fizer esse produto escalar aqui, se a gente pegar essa equação aqui e fizer um produto escalar com B, a gente sabe que B é ortogonal ao produto vetorial de B com outra coisa. Esse vetor aqui é ortogonal a B e ortogonal a K. Então, esse produto escalar é zero. E daqui então sai que o E escalar B também é zero. Então está certo. Lá a gente tira aquele resultado conhecido lá da física básica, que é a onda eletromagnética livre, se propagando livre, né, no vácuo, ela tem esse trielo. A gente tem temos assim, vamos dizer, o retiro está aqui, e o K está aqui, né? Então vai estar lá que K vetor E está proporcional a B, B, K vetor B dá menos E, só seguir a ordem aqui, e vetor B, vetorial B da capa, né? Então a gente pode tirar aqui essa equação aqui. Se a gente tirar essa equação aqui, se a gente multiplicar essa equação por E, vai ter só K, vetor E, vetorial E. Então posso, vamos dizer assim, capa vetorial vetorial B, assim, é igual a ômega módulo de B ao quadrado. Estou pegando essa equação aqui, estou fazendo o produto vetorial por B aqui, por B, produto vetorial por E. É errado. Multiplicando vetorialmente por E. Aqui vai ficar ômega B vetorial. Certo? Então, ômega B vetorial é menos ômega E vetorial. Vou botar menos ômega E vetorial. Agora, produto vetorial, que nem que a gente faz. A vetorial B, vetorial C, né? A gente tem, isso aqui é o produto vetorial. Então, isso aqui é epsilon I, JK, A vetorial B, componente J, C, componente K. E aí, isso aqui é epsilon I, JK, epsilon J, NN, AM, BN, CK. Estou só abrindo aqui o produto vetorial. Então, isso aqui eu posso botar esse J aqui, troco K com J e dar um sinal menos. Então, isso aqui é menos delta de IN, delta de KN, menos delta de IN, delta de KN. E aí, tá certo. Então, IN, K I. Então, o N fica I e o K fica I. Então, isso aqui vai ficar aí, vou ficar o sinal menos aí, e aí vai ficar KN, vai ficar B escalar C. E depois esse termo aqui vai ficar mais, o N vai ficar I, então vai ficar aqui um BI, e o K vai fazer quanto? Vai ficar A escalar C. Esse produto, só para lembrar então, né? Recordar também que vai precisar usar ali, que a vetor B, vetor C é igual a menos A B escalar C mais B
a escalar C. Só para lembrar isso aqui. Então vamos usar isso aqui ali. Então fica esse vetor aqui K é escalar E, então significar esse termo aqui, vamos botar aqui, né? Esse termo aqui vai ficar menos K. E aí, E escalar E vai ficar módulo de E tio ao quadrado. E depois vai dar o outro termo que vai ser o produto escalar entre A e C. Mas K escalar E é zero. Esse produto escalar aqui é zero. Então, esse lado esquerdo vai dar simplesmente menos K módulo de E ao quadrado. Isso aqui dá menos K módulo de E ao quadrado. Então, tudo bem. A gente pode botar esse ômega aqui embaixo. Tá? Então, tem esse menos aqui, tem esse menos aqui. E ômega é kappa, né? Ômega é igual a kappa vezes C. Então, esse ômega aqui é módulo de kappa vezes C. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre C, vai ficar kappa sobre módulo de kappa, vai dar o versor. Então, isso aqui está me dando o K versor, a direção de propagação, sobre C, é 2, né? Igual a E vetorial B. Então, isso aqui está mostrando que E vetorial B está justamente na direção do K. Então, isso aqui mostra claramente esse E. E B está na direção do K, KE está na direção do B e BK está na direção do E. Então, só para relembrar isso aí, tá bom? A relação de dispersão, então, é essa aí. E aí a gente vai pegar, vamos pegar aqui. A gente vai ter o E externo B, o E... É vetorial B, né? Esse é o vetor de ponte, né? É vetorial B é o vetor de ponte, né? E daí ficou a energia ao quadrado. Isso aqui está ligado à transformada de Fourier. A densidade está ligada à densidade de energia. Mas é uma relação forte, não é? Mas no vácuo a gente tem esse vetor de ponte, né? Ele está ligado a Você consegue ter o vetor de ponte, né? Consegue ter o vetor de ponte só em função do ponto elétrico. Isso mesmo. Porque tem essa relação aqui, por exemplo, dessa relação aqui, você pode tirar o seguinte, que se você usar kappa sobre ômega, né? Então, kappa sobre ômega dá K chapéu e C. Então, eu trago esse C para cá. E aí, se eu tirar o módulo dessa relação, o módulo do produto vetorial é o módulo desse e o seno do ângulo. Mas o ângulo entre eles é 90 graus, o seno é 1. Então, fica o módulo disso aqui é 1, então o E é igual a CB. Daqui dessa relação, sai aquela relação conhecida. O módulo de E é igual a C módulo de B. Então, como é ortogonal a B, o módulo, vamos dizer assim, do vetor de ponte é o módulo desse vezes o módulo desse, mas o módulo desse é CB, então dá com E ao quadrado. B igual a E sobre C. Então, por isso fica 2. Só para lembrar isso. Vamos ver é mais uma identidade do que uma expressão do outro. Exato. Então, vamos lembrar o seguinte, então a gente pode ter soluções de onda plana. Normalmente a gente escreve soluções de onda plana. A solução de onda plana, qual é a condição da solução de onda plana? Quer dizer, a condição que tenta satisfazer, quer dizer, que pode indicar, quer dizer, a solução indica que nós temos onda plana como soluções. Primeiro, se a gente tiver as equações lineares, né? As equações são lineares nos campos, e se nós pudermos, quer dizer, a solução que a gente está propondo é essa aqui, é igual a 1 é 0 e a exponencial de I kappa x, né? Vamos dizer assim, menos ômega t. Se a gente colocar essa expressão nessa equação aqui, que é da Lambertiano de E igual a 0. Isso aqui não é agora na transformada de Fourier, não, está fazendo um espaço de configuração. Se a gente pega essa solução e coloca aqui, a gente tem que essa expressão do campo elétrico é a solução dessa equação, desde que ômega 2 seja igual a kappa 2
C2, que é a nossa relação de dispersão. Então, o fato de eu ter a relação de dispersão, ela está me mostrando que a onda plana, como a relação de dispersão é essa aqui, a relação de dispersão me mostra que essa onda plana é a solução dessa equação. Então, para ser solução de onda plana, é preciso, primeiro, que a gente tenha equações lineares dos campos. Né? Segundo, que a relação, quer dizer, que a onda plana vai ser solução com a frequência fixada pelo vetor de onda através da relação de dispersão. Eu estou tentando, como se diz, programar. Então, você tem a equação da onda plana, você tem que ser linear no plano. Isso. Você não pode ter um campo, seja potencial, campo elétrico, um multiplicado pelo outro. Seja potencial ou campo elétrico. Certo. E daí você pode botar aquela solução. Isso. Seja você tem que ter as equações lineares. Se eu tivesse, vamos dizer, dois campos diferentes, um multiplicado pelo outro. Elas são lineares naquela equação do movimento é com um certo campo. Isso. Mas ele aparece multiplicado pelo outro campo. Sim. Essa é uma equação possível? Não, se você tem que mostrar, quer dizer, se o outro campo que aparecer nessa equação não for fixado, for no campo dado, tiver as equações dele também, você vai ter que mostrar que uma solução de onda plana para ele, colocada na solução de onda plana que você está olhando, se isso aí fecha a solução. Porque provavelmente não. Porque se você multiplicar dois campos que são ondas planas, você pode, se numa equação você tiver um termo assim, digamos, um termo que tenha e tem aí, vamos dizer que você tem um outro termo que tem um parâmetro alfa e aqui tenha escalar dele. Se você colocar uma solução de onda plana para então aqui você vai ter exponencial de I kx menos ômega t. Aí o outro termo vai ser exponencial também de I kx menos ômega t, se for a onda plana do E. Mas agora, quando você substituir o B aqui, vamos dizer que o B seja uma onda plana também, não necessariamente, até possa ter a mesma fase, kx menos ômega t. Aí você aqui tem essa onda plana, mas aqui você vai ter essa onda plana, na verdade, somada. Então você não vai poder fatorar uma onda plana. O que a gente faz aqui, a gente fatora a onda plana e sobe só a relação de dispersão. Você não vai poder ter um fator comum de onda plana. Quer dizer, para burros, a onda plana, simplesmente, ela tem que ser fatorada. Ela tem que ser fatorada. Exatamente. A questão é, como a gente pode buscar? Agora a pergunta é, isso não quer dizer que é impossível. A pergunta é, sob condições especiais, você pode encontrar soluções tipo onda plana para equações não lineares. Tem trabalho sobre isso. Até eu acho que eu dei referência para vocês na aula passada, quando a gente terminou a aula passada, não presta aqui. Eu dei umas referências dos franceses aí. Na aula passada, na aula de hoje, quando a gente terminou, isso. Eu dei umas referências aí, deixa eu ver aqui. Não está aqui. Mas eu vou trazer referência então para vocês na próxima aula. O autor é Boilat, não é esse cara. Tem um autor francês que na década de 70, o nome dele é Boilat. Ele tem dois papers muito interessantes, eu acho que um é 72 e o outro é 73, eu trago a referência na próxima aula. O Boilat, ele vê soluções, quer dizer, o que ele faz nesses artigos aqui é estudar soluções de onda plana, né? Quer dizer, estudar soluções de onda plana para equações não lineares. Esse trabalho, essa série de trabalhos deles é interessante. Aí tem uma discussão matemática interessante, eu posso trazer para vocês, eu acho que isso é importante para o trabalho que você vem desenvolvendo. Eu posso até ver se de repente a gente faz uma aula 5 sobre isso, mostrando como
você pode, quais são as condições que você tem que satisfazer para que tenha onda tipo plana, né, como solução de equações não lineares, certo? Ele tem um trabalho muito claro, né, que é um trabalho publicado no Albert Menton, que eu acho que é o trabalho de 73, que ele mostra como obter soluções de ondas planas no caso de Bohr-Rietveld, que é bem não linear. Tá? Vamos falar sobre isso. Agora, você está com E no X no zona negativa. E está com D, ele vai ler X no zona negativa. Isso. Quer dizer, você tem que dizer que você generalizou ômega para todo mundo e o K é para todo mundo. E daí depois... Não, por exemplo, é o seguinte, você vai ver o seguinte, essa equação aqui, ó, vamos pegar essa equação aqui. Capa, chapéu, vetor E igual a C, vetor B. Não transformada de figura, né? Então, se a gente... então vamos colocar o seguinte, até colocar de outro jeito, colocar, pegar no espaço de configurações, pegar a equação mesmo, a equação de Faraday, rotacional de E igual a menos dB. Então, suponhamos que a gente tem essa solução para E. Se eu tirar o rotacional de E, o rotacional de E vai me dar I capa vetorial, a exponencial se repete, então vai dar I capa vetor E0, exponencial de kx menos ômega t. Então, se o meu B, como eu tenho essa exponencial fatorada, se o meu B, por exemplo, for do tipo B0 é a IKX menos ômega t, a derivada temporal vai produzir o menos i ômega. Menos a derivada temporal vai produzir o i ômega. Então a gente vê que com essa solução para R, um B dessa forma também é solução. Desde que. Então, eu estou partindo, eu não sei a solução de B, eu sei a solução do E. Botei a solução do E do lado esquerdo. Aí vejo que tem essa onda plana aqui, sabe? Esse fator aqui. Então eu vejo, então se eu pegar um B que tenha essa forma, eu vou ter o mesmo fator que está aqui é o que está aqui. Então essa equação se fecha desde que os i se cancelam aqui, desde que capa vetorial é zero, seja igual a ômega B0. Então, desde que essa condição seja satisfeita entre as amplitudes dos campos, essa solução para B também é solução. Então, a solução de B, ela tem o mesmo fator de fase que a solução. Eu partir dessa solução e vi que com essa solução, essa aqui também pode ser uma boa solução, porque fecha essa equação com o mesmo fator de fase, simplesmente porque eu preciso é que as amplitudes dos campos satisfaçam essa relação. No físico, eu entendo assim, que nem corrida de cachorro, de cavalo, bom, eu estou com o meu campo E e B e boto esse caporreio com a mesma onda plana, não com ondas planas diferentes. Sai e vou dizer, esse é o meu campo. E daí eu determino que está aquela relação. Agora poderia se parecer um matemático, não, cada um tem a sua onda plana e você prove. Não é essa que eu posso. Não é essa. Porque se inclusive você vê o seguinte, o E gera B e o B gera E. Então a onda plana tem que estar, elas têm que ser iguais por isso. Agora, o que a gente pode ver daqui, deixa eu tirar isso aqui, é o seguinte. Então, a gente já sabe, se a gente sabe a solução do E, automaticamente a gente sabe a solução do B, desde que o B0 seja K sobre ômega. Então, a gente automaticamente sabe que o nosso B vai ser esse K sobre ômega, dá o K chapéu sobre C, K chapéu sobre C, e aí aqui, vetorial E. Então, sabendo E, eu automaticamente sei B. E, então nós temos a direção de propagação é K. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente pode criar um sistema de referência
eu preciso, quer dizer, E e B são vetores, têm que ser referenciados a uma base de vetores ortogonais, de vetores linearmente independentes. Então, uma escolha de base boa é a direção de propagação é K. Então, a direção de propagação é K chapéu. Então, a gente pode pegar sempre uma base que seja a seguinte: eu vou pegar uma base de vetores em que eu tenho um vetor E1, vamos dizer assim, um vetor E1, vamos dizer que seja unitário, que, como E e B estão num plano ortogonal a K, nós já sabemos, vamos pegar o vetor E1 e o vetor E2, ortogonais, né, ao vetor K. Então, a gente pode imaginar o seguinte: vamos supor que o vetor K, o vetor K é um vetor fixo, quer dizer, a onda está se propagando em alguma direção do espaço. Nada me impede de pegar um terceiro vetor nessa base e dizer: esse vetor aqui é o K chapéu. Vamos colocar aqui, esse vetor aqui está na direção Z. Posso pegar o meu vetor K chapéu 0, 0, 1. Está na direção Z. Então é claro que 1 e 2 tem que estar no plano XY. Eu posso pegar, por exemplo, esse vetor 1 como sendo 1, 0, 0. E esse vetor E2 como sendo 0, 1, 0. Então tem a base, né, dos três vetores linearmente independentes, o espaço euclidiano tridimensional. Suponho que a direção de propagação é essa, então E e B vão estar nesse plano. Mas vamos ver agora uma coisa: é conveniente a gente introduzir os seguintes vetores de base. Fazer a seguinte coisa, vou explicar já por quê. Vamos pegar um vetor ε1 que seja E1 mais I2 sobre raiz de 2. Então, esse vetor aqui, ele está normalizado a 1. Se eu fizer então isso aqui, vamos dizer, esse vetor aqui para nós, ele é 1 sobre raiz de 2, 1 e 0. E vamos pegar o vetor E2 chapéu, que vai ser E1 menos I2 sobre raiz de 2, que vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 menos I0. Lembrar que esses vetores, né, que são ortogonais nesse seguinte sentido: é 1 chapéu estar escalar 1, ele vai ficar 1 menos I. O I da 1 não vai ficar, ele vai ter modo que isso vai valer para o E1 e para o E2. E2 está. Depois complexo conjugado. E2. Isso aqui também vai dar 1, são normalizados. E se eu pegar E1 estar, escalar E2, quando eu colocar o estar aqui, vai ficar menos I. Menos I com menos I dá menos 1, que vai cancelar 1. Então, E1 e E2 são ortogonais nesse sentido. E1 estar. Escalar E2 igual a 0. Por que essa base é interessante? Vamos pegar essa base só porque a gente vai estar falando de ondas circularmente polarizadas. E essas ondas circularmente polarizadas, é interessante a gente trabalhar a polarização por causa da chamada irreverência. Vou apagar isso. Por exemplo, então vamos pegar aqui o seguinte: vamos pegar essa onda, vamos dizer o seguinte: o meu vetor vamos pegar esse caso aqui, meu vetor vamos dizer que meu vetor seja um vetor E0 nessa direção. Vamos dizer que eu tivesse essa onda assim: meu seja E0, aí fica x menos ômega t, na direção ε1 chapéu. Então, essa direção ε1 chapéu está dando uma direção ortogonal a K. Qualquer um desses vetores aqui é ortogonal a K. Porque vai ficar, isso aqui o K tem 0, 0 aqui. Então, vai matar aqui, e aqui vai dar 0 também. Então, esses dois vetores, ε1 e ε2, né, por construção, eles são ortogonais a K. E eles são ortogonais entre si, e cada um deles tem módulo igual a 1. Então, se a gente substituir, vamos dizer que a gente tenha essa solução. Então, isso aqui é uma solução das equações de onda? Porque desde que ômega 2 é uma relação de expressão. Já mostrou que, independentemente desse vetor,
é uma solução. Então, se eu perceber, então, simplesmente esse vetor para mim é 0, é um chapéu. Mas vamos abrir essa expressão em termos das componentes. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que é 0. Vamos pegar essa expressão aqui então é 0 cosseno de kx, né? Vamos colocar assim, menos ômega t, mais i é 0 seno de kx menos ômega t. E tudo isso aqui vezes 1 sobre raiz de 2, que é o vetor é 1 chapéu, é 1 chapéu, mais i é 2 chapéu. Então, quando a gente pegar esse, e o que o campo elétrico para mim é real. Então, vamos pegar a parte real desse E. A parte real desse, porque esse vetor que está aqui é o vetor complexo, mas na verdade o nosso campo elétrico objeto medido é o campo elétrico real. Então vamos tirar a parte real dessa equação. A parte real dessa equação vai ser esse cara aqui vezes E1. Então a gente vai ter 0 sobre raiz de 2 cosseno de kx menos ômega t na direção E1. Depois, esse cosseno com aquele seno vai dar i, com aquele i. Esse seno aqui com esse A1 vai dar i também. Então, a parte real desse cara vai vir da parte real desse, essa parte real desse, e a parte imaginária desse, essa parte imaginária desse. Vai aparecer um outro termo que vai ser menos, o i dá menos 1, então vai ficar menos é 0 sobre raiz de 2, seno de kx menos ômega t na direção da 2. Então, o que a gente tirou é que o nosso campo elétrico real, o campo elétrico verdadeiro, né, ele vai ter, o campo elétrico vai ter uma componente E0 na direção x, que vai ser E0 sobre raiz de 2 cosseno de kx menos ômega t. E o E0 na direção y é menos E0 sobre raiz de 2 seno de kx, né, menos ômega t. E é claro que o E0 C é 0. O campo elétrico, a direção de propagação é o K, é o E1, é ortogonal a K, e aí o campo elétrico está no plano XY, né, então E0 C igual a 0. Então essa onda aqui, como a gente já sabe, é uma onda chamada circularmente polarizada, né? Se eu tiver aqui, porque esses objetos aqui, né, que é cosseno de kx, essas duas componentes aqui estão defasadas de 1 sobre 2, e a gente tem justamente isso, que é 0x ao quadrado mais é 0y ao quadrado é igual a E0 ao quadrado sobre 2. Então, é o que a gente chama de uma onda circularmente polarizada. Só que ela está circularmente polarizada na direção desse vetor aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui com essa onda, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos dizer que a gente faça esse plot aqui para x igual a 0. E pega uma direção, pega um ponto especial, x igual a 0. Vamos fazer esse plot aqui no t. Então, por exemplo, x é igual a 0. Então, quando t for igual a 0, o cosseno de 0 é 1. Então, o 0x está aqui. 0, onde está? Então, quer dizer, vamos pegar x igual a 0. Então, vou zerar esse termo, vou zerar esse termo. Cosseno de menos ômega t e menos seno de menos ômega t, que é mais seno de ômega t. Então, quando eu zerar o t, vai ficar um é 0 cosseno e um é 0 seno de ômega t. Para t igual a 0, eu tenho, então, se aqui é t igual a 0, meu campo está totalmente aqui, x e o y é 0. Quando eu pegar o instante t, então a gente vai ter, vou botar assim, o E0x, ele vai ser proporcional, né, ao cosseno de ômega t, porque o cosseno de menos ômega t é igual ao cosseno de ômega t. E o E0y é proporcional ao seno de ômega t. Então, para t igual a 0,
Meu campo elétrico está aqui, só tem um componente X, então T igual a zero. Aí quando eu pegar um instante posterior, por exemplo, T igual a π sobre 2 ômega, um instante acima, né? Cosseno de π sobre 2 é zero, cosseno de π sobre 2 é 1. Então meu campo elétrico vai estar aqui. Então, isso aqui é para T igual a zero, o campo elétrico está aqui. Se eu pegar T igual a π sobre 4 ômega, né? Eu vou ter os dois aqui e assim eu vou ter esse aqui e assim vai, né? Então, quer dizer, o que eu estou observando é que a solução ligada a esse vetor aqui, ao E1, ela está, à medida que o tempo passa, ela está circulando nessa direção assim. Ela está polarizada, vamos dizer, à direita. Eu acho que essa polarização se chama de light. Então, esse vetor está me dando, quer dizer, a gente está dizendo que o campo elétrico, nesse plano, né, a onda está se propagando para cá, e o campo elétrico, nesse plano, ele está vibrando nessa direção, vamos dizer assim, no sentido trigonométrico. À medida que o tempo passa, T igual a zero, T igual a π sobre 4 ômega, T igual a π sobre 2 ômega e assim vai. Então, o campo elétrico está rodando no sentido trigonométrico. Então, é uma onda que tem uma polarização. Se nós tivéssemos, ao invés de considerar o vetor E1, tivéssemos considerado o vetor E2, a diferença teria sido aqui. Eu estaria multiplicando o I seno de ômega t por esse menos I. Então aqui apareceria mais. Então se eu agora, então isso aqui é a situação do vetor E1 chapéu. Então a onda polarizada na direção do E1 chapéu, ela está polarizada com um campo elétrico vibrando, girando, né, no sentido trigonométrico. Então essa onda aí, eu acho, aí eu não sei a convenção, mas eu acho que essa onda é chamada de light. Está no sentido trigonométrico, que é a polarização da onda pela direita. Depois, se nós tivéssemos, ao invés de considerar o E0 na direção E1, tivéssemos considerado o E0 na direção E2, a diferença em relação ao cálculo anterior seria simplesmente essa, vai aparecer um sinal mais aqui. Então, se vai aparecer um sinal mais aqui, vai aparecer um sinal mais aqui. Então, se a gente agora considerar o caso do Epsilon 2, né, desse versor, do E2, essa onda polarizada. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o nosso plot aqui para ver como é que as componentes do E estão oscilando com o T. X igual a zero. Então eu vou ter, aqui vai ficar, então agora a gente vai ter, o de cima vai ficar cosseno de ômega t, e o de baixo vai ficar menos seno de ômega t. Então, para t igual a zero, então o cosseno de zero é 1, então a onda está aqui. A onda está aqui. Quando eu pegar t igual a π sobre 2 ômega, o cosseno de π sobre 2 é zero. Mas aqui vai ficar menos o seno, então vai dar o E0 negativo. Então, para t igual a π sobre 2 ômega, o campo elétrico vai estar totalmente na direção do y negativo. Então, aqui é t igual a zero, o campo elétrico está aqui. Aqui é t igual a π sobre 2 ômega. Então, o meu campo elétrico agora, ele está, em vez de subir no sentido trigonométrico, ele está girando, né, no sentido horário. Então, essa onda polarizada, ela propaga o campo elétrico, mas o campo elétrico girando no sentido horário, não no sentido antitrigonométrico, no sentido horário. Então, essa onda é o que acho que é a onda que a gente chama de left. Então, a vantagem de se trabalhar com esses vetores, né, é que esses vetores eles estão já associados a um tipo de polarização. Polarização direita, polarização esquerda. Né? Então, é isso que só estou chamando a atenção. Então, a gente vai, depois quando a gente for falar de birrefringência, essa escolha aí vai acabar sendo interessante. Então, Debode e Destroy. Destroy e Debode, exatamente. Então, vamos dizer, para o caso de Maxwell, né, essa onda aí, quer dizer, essa situação seria uma situação simples. Né? Vou pegar agora, então, um outro conjunto de equações de Maxwell. Equações de Maxwell, por exemplo, chamadas equações de Maxwell, como a anisotropia espacial. No vácuo, equações de Maxwell, no vácuo,
com anisotropia espacial. O que significa isso? Significa que nós estamos no espaço-tempo onde existe uma direção privilegiada. Suponhamos que a gente esteja no espaço onde existe uma direção dada por um certo vetor V. Um vetor espacial. No meu espaço existe um vetor, algum vetor que define uma direção privilegiada. Eu vou, então, acoplar o meu campo eletromagnético a esse vetor aí. Então, vamos dizer, a gente vai escrever, vamos escrever, então, isso aqui tudo continua igual, né? E aí vamos dizer que a nossa equação de Marx, ela tem a seguinte estrutura aqui. Vamos colocar assim, vamos ter a divergência do campo elétrico, mais esse vetor V escalar, o campo magnético igual a zero. Então, modificou. A gente está vendo agora que essa equação aqui, ela não tem, então todo vácuo, então não tem carga, mas tem uma contribuição, quer dizer, esse vetor V, essa anisotropia espacial, ela acopla o campo magnético ao campo elétrico. Então, essa equação aqui está dizendo que o campo magnético pode ser fonte do campo elétrico já nessa equação. Vou manter as equações homogêneas, rotacional de E ao menos do VT, divergência do D igual a zero, e rotacional de B mais, aí aqui vamos acertar o sinal depois, tem mais ou menos V vetorial é igual a 1 sobre C2 dl. A gente tem então, considerando, né? Aqui é claro, né? Vamos dizer o seguinte, só para ter cuidado com a dimensão, B, o E, é C2. Vocês vão ver que aqui a dimensão do campo elétrico é em dimensão de C, V. Então esse V aqui tem dimensão de C. Tá certo? Então esse campo aqui é CD, então provavelmente aqui eu devo ter um fator de correção só para acertar a dimensionalidade, porque a dimensão do R, a gente sabe que a dimensão do R, né, tem uma dimensão, quer dizer, ela não tem, mas em termos dimensionais, o R é CD, em termos dimensionais. A dimensão, né, do campo elétrico, difere do sistema de KS, tem esse fator C aí. Então, aqui esse é C, então esse V aqui tem dimensão de C. Tá legal, vou colocar dessa forma assim. Isso. Tá certo. Deixa eu ver se vai dar a sua divergência de E, escalar V. Esse V tem a mesma. Então, esse E aqui, então esse D aqui, esse C aqui, ele tem dimensão de C vezes D. Tá certo? Então, vamos ver se eu aqui, esse cara aqui tem dimensão de C vezes D, então fica E. Se eu olhar a dimensão aqui, a derivada tem, então vamos ver que isso aqui tem dimensão de 1 sobre C2, né? Alguma coisa aqui, só para acertar a dimensão.
B. Eu esqueci de uma outra coisa. Aqui tem um rotacional, né? Estou vendo uma coisinha só. Então, aqui tem uma besteirinha que eu falo. Esse divergente aqui, ele tem dimensão de 1 sobre o comprimento. Vamos colocar aqui. A divergência é isso aqui. Dimensão de 1 sobre o comprimento. E aí aqui eu vou colocar campo elétrico. Muito bem. Mais V, escalar. B. B é campo elétrico sobre C. Isso igual a... Estou fazendo só análise dimensional para ver qual é a dimensão do V. Então aqui eu tenho campo elétrico, aqui eu tenho campo elétrico. Então vamos dizer que eu multiplico tudo por C. Para tirar esse C daqui. Bota o C aqui. C é comprimento sobre tempo. Sobre comprimento. Então dá 1 sobre tempo. Então a dimensão do meu V é a dimensão de 1 sobre tempo. Aí eu acho que fica direitinho. Se o V tiver dimensão de 1 sobre o tempo, então isso aqui tem dimensão de 1 sobre o comprimento, a divergência é dx, é 1 sobre o comprimento, campo elétrico está aqui, estou fazendo só análise dimensional. O meu V teria dimensão de 1 sobre T, o meu B tem dimensão de, o meu B é E sobre C, isso aqui igual a zero. Então, se eu isso aqui cancela nisso, C é comprimento sobre tempo, então esse tempo cancela com esse tempo, fica comprimento, comprimento do denominador. Então a equação fica homogênea. Então a gente vê aqui, né, que a dimensão desse vetor V, ela tem que ser 1 sobre tempo. É a dimensão de 1 sobre tempo. Seria um vetor, mas com uma dimensão de 1 sobre tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa equação. Essa equação que tem rotacional. Rotacional é 1 sobre o comprimento. B com Z. Tem dimensão de E sobre C. Então, vou botar B. Vou escrever essa equação em termos de D. Esse meu V aqui, então nós já sabemos, ele deve ter dimensão de 1 sobre tempo. Meu E é C vezes D. E dimensão de velocidade dá 2 vezes tempo. Aqui eu tenho 1 sobre C2. Aqui eu tenho DDT, 1 sobre T. E aqui eu tenho L igual a CT. Então vamos ver. Tudo bem. Então B cancela aqui, B cancela aqui, B cancela aqui. Esse C aqui cancela esse 1 sobre C aqui. Tá certo. Então aqui eu teria a dimensão de C sobre T. E aí aqui eu tenho dimensão. Então essa equação já está malfadada. E aqui aqui, ó, essa aqui é comprimento sobre tempo. Então, cancela o tempo, fica 1 sobre o comprimento, que é igual a esse termo aqui. Esse termo aqui é comprimento sobre tempo. Então, tem um probleminha de dimensão ali. Talvez eu tenha que colocar, deixa eu ver aqui, parâmetro. Peraí. Acho que é isso. Então, V vetorial, deixa eu checar. A gente for checar a dimensão agora, vamos checar a dimensão agora. Rotacional, 1 sobre comprimento. B é B. V seria 1 sobre tempo. Teria B. E aqui é 1 sobre C2, tá? DDT é 1 sobre tempo, e é igual aqui a C2. Esse primeiro termo, né? Então, isso aqui é C, então esse primeiro termo aqui, bate com esse. O problema da dimensão está aqui, né? Acho que é isso. Acho que eu tenho que acertar alguma coisa aqui. Qual é o que está faltando? Então, para essa equação aqui ficar correta, vamos ver aqui, tem 1 sobre CT. Então, isso aqui é 1 sobre R, tá certo. Se eu tivesse aqui, em algum lugar, deixa eu ver aqui, o C, quer dizer, isso aqui eu tenho, quer dizer, isso aqui me produz 1 sobre comprimento, isso aqui me produz também 1 sobre comprimento. Para eu produzir 1 sobre comprimento aqui, se eu colocar aqui C, isso vai ficar comprimento sobre tempo. Então aqui provavelmente é isso aqui. Aqui eu teria um termo 1 sobre C.
Eu acho que essa equação agora fica correta, né? Se eu só colocar aqui esse mais B. Eu acho que é isso. Que a gente vai ter o campo elétrico rotacional de B mais V0 Eu estou acostumado a fazer isso em notação contra vai por variante, então deixa eu ver se você está falando. Então, quando eu for passar no espaço, eu vou ter dmi, vou fazer a coisa no espaço muito forte. Dmi FMI mais vou pegar a componente zero, isso aqui me dá divergente, isso aqui vai me dar V escalar. Quando eu pegar a componente I, isso aqui vai me dar o rotacional de B, eu só sei que eu vou pegar a componente I aqui, então eu vou ter I, aqui vai ser VJ, F tio JI, tá certo? Só que F tio JI é epsilon, então aqui é V vetor S, então pessoal, só para ter, para colocar a coisa correta, aqui é V vetor S. Vamos acertar a dimensão em função disso. Então, quando eu acoplo, quer dizer, o meu campo, a minha equação de Maxwell, minhas equações de Maxwell, esse vetor externo que define uma direção privilegiada, é como se no laboratório existisse uma direção privilegiada, pode ser como um campo magnético externo uniforme. E aí a gente quer estudar a propagação do fóton nesse espaço onde há um vetor de fundo. O meu espaço não é isotrópico, o meu espaço é dominado por essa direção privilegiada. Então, a gente acopla E e B dessa forma. Vamos acertar aqui qual é a dimensão que eu tenho que colocar agora, sabendo que V já é, sabendo que dessa equação aqui V tem dimensão de 1 sobre tempo. Então vamos lá, o primeiro termo é 1 sobre comprimento, campo magnético. Depois, o meu V é 1 sobre tempo, campo elétrico. Só que o campo elétrico é sobre CD, então velocidade da luz vezes V. E aqui eu tenho 1 sobre C2, 1 sobre tempo, e aí aqui a gente tem o C, tá certo? Então vamos acertar a dimensão. B é homogêneo, B, vamos tirar o B daqui. Então aqui deu 1 sobre o comprimento, aqui também. Aqui fica C2, e esse C aqui fica C. C é comprimento sobre tempo, tempo se cancela, fica 1 sobre comprimento aqui. E aqui eu tenho C, que seria comprimento sobre tempo. Então, para eu cancelar isso aqui, tem que produzir alguma coisa que vai ter no final do dia a dimensão de 1 sobre comprimento. Então eu teria que colocar aqui, vamos dizer, um parâmetro, né? Que a gente coloque aqui, seria um parâmetro de si. Então eu tenho que transformar isso aqui em algo que tenha dimensão, algo que tenha dimensão de 1 sobre comprimento. Então aqui eu tenho tempo ao quadrado. Se eu colocar aqui 1 sobre C2, vamos dizer que eu coloco aqui, eu teria comprimento sobre tempo ao quadrado, vezes 1 sobre C2. Digamos que a gente fizesse isso. C2 é comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Então, tempo ao quadrado cancela tempo ao quadrado, comprimento cancela então 1 sobre comprimento. Então, me falta aqui um fator 1 sobre C2. A gente pode corrigir. Então, vamos ver agora, só para finalizar. Acho que agora ficou aqui. Então, tendo fixado a dimensão de V como sendo 1 sobre tempo, né? Vamos lá. Só para finalizar a análise dimensional dessa equação aqui. Então, a gente vai ter 1 sobre comprimento e D. Depois, esse termo aqui, vamos ter 1 sobre velocidade da luz ao quadrado, que é T2 sobre L2. V tem dimensão de 1 sobre tempo, e o campo magnético é CV. Então é comprimento sobre tempo vezes T. Isso igual a 1 sobre C2, então é tempo ao quadrado sobre comprimento ao quadrado. DDT é 1 sobre tempo, e o campo elétrico é CB. Então é tempo sobre comprimento B. Então tá legal, todos os B's se cancelam.
Então, tem 1 sobre comprimento, aqui, esse tempo ao quadrado aqui, tempo sobre C, tempo sobre comprimento. Né? Então, esse tempo aqui cancela esse tempo, tá? 1 sobre C2 é tempo ao quadrado sobre comprimento ao quadrado. DDT é 1 sobre T e o campo elétrico é C vezes T. Então, é C vezes T. C. É L sobre T. E aí o T. Então, esse tempo ao quadrado cancela esse tempo ao quadrado. Então, 1 sobre comprimento, 1 sobre comprimento e aqui 1 sobre comprimento. Então, agora fica tudo certinho. Então, as equações estão homogêneas, as dimensões estão todas homogêneas. Então, vamos trabalhar dessa forma. Colocando aqui esse 1 sobre C2, aqui é o V. Então, o que nós estamos observando é o seguinte: esse vetor V, essa anisotropia de fundo, ela modifica, eu posso modificar as equações de Marx dessa forma. Esse vetor de fundo, ele traz o D para a equação do E. E, ao mesmo tempo, ele traz o E para a equação do V. E se eu tiver um problema estático, problema sem dependência temporal, por exemplo, esse termo aqui é zero, mas eu tiver um campo elétrico, né, esse campo elétrico vai ser fonte do campo magnético. Se a gente começa a ver que um problema estático, ele não é só eletrostático ou só magnetostático. Se eu tiver um problema que eu tiver um campo elétrico estático, ele pode ser fonte do rotacional de B. Claro, se o problema for estático. Então vamos considerar esse sistema. Desse sistema aqui, agora, não vamos considerar o problema estático, vamos considerar o problema dinâmico. Por quê? Porque a gente está interessado nas relações de dispersão. A gente está interessado em ver qual é a relação entre como é que esse vetor de fundo vai afetar a propagação da luz. Vamos tentar ver como é que a gente pode olhar as relações de dispersão. Eu vou passar isso aqui. A gente já tinha aqui esses nossos vetores, que a gente vai precisar usar depois. Então, vamos dizer, a gente está partindo desse pressuposto. A gente pode observar primeiro, quer dizer, essas equações aqui estão no vácuo, né? Tá certo. Seria interessante, se eu não colocasse essas equações no vácuo, suponhamos que a gente colocasse, né, essas equações em presença de fonte. Fica uma tarefa aí para quem quiser fazer. Suponhamos que eu não tivesse um vácuo, tivesse uma fonte aqui, que é ρ sobre ε0, e tivesse aqui um I0J. Então, mostrar, por exemplo, que essas equações ainda são compatíveis. Outra coisa, vamos supor que esse nosso vetor V, ele seja um vetor rotacional nulo. O vetor V não precisa ser constante, se ele tivesse rotacional nulo. Então, o que a gente pode mostrar? A tarefa que fica é que, se o rotacional de B for zero, rotacional do V, esse vetor de fundo, ele não precisa ser constante, basta que ele tenha rotacional zero. Se ele tiver rotacional zero, essas equações aí implicam que ρ deve ρ mais divergência do J é igual a zero. Ou seja, eu tenho conservação da carga. Quer dizer, a presença desse vetor, desde que ele tenha um rotacional nulo, ele não prejudica a conservação da carga. Ou seja, não quebra a simetria de Gauge. E não quebra a simetria de Gauge como a gente está vendo daqui. As nossas equações só dependem de E e de B. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge, E e B não mudam. Então, é de se esperar que essas equações aqui sejam compatíveis, né? Agora, com a presença desse V. Só que, se eu pegar essa equação aqui, então, derivar em relação ao tempo, e tirar a divergência dessa equação aqui, deriva essa equação em relação ao tempo, e tiro a divergência dessa aqui. Claro, eu vou precisar saber que divergência de V vetor é, o que é fácil da gente ver. Lembrando que é importante, o rotacional de V, ou seja, vocês podem até fazer isso aqui, calcular DDT de ρ mais divergência de J. Isso aqui vai dar do lado direito termos que são proporcionais ao rotacional de V. O que vai aparecer desse lado aqui são termos proporcionais ao rotacional de V. Então a gente acaba concluindo que
para ter conservação da carga, basta que esse V tenha um rotacional. Então fica uma tarefa, um exercício, que para quem já sabe um pouquinho mínimo de cálculo vetorial pode fazer. É derivar essa equação em relação ao tempo, tirar a divergência dessa equação e, claro, manipular com as equações de Marx. Porque, por exemplo, aqui vai aparecer, quando eu tirar o divergente do V, vetor E, vai aparecer um rotacional de E, que é menos dV/dt. Então, é iterar as equações de Marx. Então, se a gente itera as equações de Marx, a gente consegue mostrar que aquilo que é a conservação da carga é, em geral, violado. Mas, se esse meu vetor V satisfizer a essa condição de rotacional nula, eu garanto que esse termo aqui é certo. Então, esse é o exercício que fica para ser feito, né? Então, a tarefa, né, que eu não vou fazer aqui, mas que se alguém tiver dúvida depois a gente pode fazer, mas a tarefa é mostrar que o vetor de fundo, né, tendo rotacional igual a zero, implica conservação da carga. Conservação da carga é a validade da equação de continuidade da carga elétrica. Dv de ρ mais divergência de B, ou divergência de J, igual a zero. Então, isso em presença de fonte. Mas a gente vai fazer o problema no dado, porque a gente tem que discutir a propagação da onda livre. Então, tá. Então, vamos lá. Então, vou tentar ver aqui as relações de dispersão. Olhando aqui, então vamos dizer o seguinte: tudo é linear em E e B. Então, em princípio, vamos pegar uma solução de onda plana para o E. Vamos pegar o nosso E, pegar essa solução E0, exponencial, né, e kx menos ômega t. Vamos pegar essa solução aqui para E. Vou pegar essa solução aqui para E. Então, se eu colocar essa equação aqui, né, colocar rotacional de E, eu vou produzir IK, só que a gente vai ter que ter o cuidado, a gente vai ter o seguinte: colocando na equação de Faraday-Lenz, a gente vai produzir IK vetorial. Então a exponencial se mantém, como vai ficar? IK vetorial é zero, a IKx menos ômega t igual a menos ddt, então vai ficar menos dB dt. Mas aí a gente observa o seguinte: como no caso anterior, se eu tiver o meu B sob a forma de uma onda plana, se o meu B tiver essa forma, B0 é a IKx menos ômega t, a derivada temporal vai me produzir um iônica. Então, eu botei isso aqui, iônica. E as ondas planas se cancelam. Então, em princípio, eu posso ter uma solução de onda plana. Um I, um E e o B com a mesma fase, a mesma função, a mesma exponencial. IK vetor é